Sejam todos muito bem-vindos, estou aqui muito bem acompanhado. Melissa Belmiro, cofundadora da Empreender Dinheiro. Estávamos hoje, deixa eu explicar primeiro, Melissa, o que é que aconteceu e como é que a gente parou aqui na gravação desse conteúdo. Nós estamos extremamente animados do lado de cá com um projeto chamado Invest Nordeste Podcast, onde a gente vai enaltecer, valorizar e reconhecer vozes e histórias de empreendedores do Nordeste, para inclusive inspirar empreendedores e o bom uso dos recursos do dinheiro por parte dos nordestinos. Sim. Mas, obviamente, não tratando isso como uma barreira. Então, todos os nossos amigos aqui que eventualmente não nasceram no Nordeste ou não estão no Nordeste estão super convidados também a acompanhar esse projeto. E aí vamos convidar pessoas que têm histórias muito diferentes, né? Pode ser um influenciador de destaque daqui, como o Murilo Gun, que a gente admira muito. O Brunão está aqui também nos bastidores, e falamos direto do Murilo Gun lá no Clube do Livro, como a Camila Coutinho, que vai estar na semana que vem aqui em Recife, é daqui de Recife, tem muita gente boa aqui, como grandes empresários que não navegam no mundo digital, mas que têm histórias, negócios que são inquestionavelmente negócios de muito sucesso e certamente tem muito a nos ensinar. E aí a gente hoje estava aqui montando os bastidores para entender como é que seria essa gravação, como é que seria a disposição, o layout e tudo mais. E quando ficou pronto, o resultado final ficou tão legal que a gente assim, vamos fazer um podcast aqui. Eu convidei a Melissa e ela gentilmente, como sempre, aceitou. E discutindo previamente, dissemos o seguinte, vamos falar, então não é oficialmente um episódio do Invest Nordeste, mas estamos no cenário do Invest Nordeste. Ele terá alguns ajustes ainda, mas já no cenário. Então o papo aqui foi, Mel, vamos falar sobre o quê? Já que a gente vai capturar esse conteúdo e vai gravar, nós podemos publicar e ajudar, as pessoas que empreendem junto conosco aqui através da Empreender Dinheiro. São os Wealth Planners, até os consultores financeiros empresariais também, por que não? Uma coisa que a gente fala muito é a importância de você fazer o que tem que ser feito, que é seguir o método, confiar no método, seguir o método. E a Melissa, hoje, ela lidera o time de performance e sucesso do cliente aqui dentro, então tem muito contato com os consultores. Sim. E vê que tem muita gente, dá uma síncope na gente, né, meu? Porque o cara tem a faca e o queijo ali, e ele, não, mas eu não sei se esse queijo gosta dessa faca, então deixa eu consultar os astros para ver se eu corto ou não. E a visão de fora, ela tem muito valor, Lá na mentoria Equity, por exemplo, que é a nossa mentoria para Wealth Planners e consultores empresariais, eu vejo muito isso também. Às vezes é só um olhar de fora para falar, velho, tem certeza que isso é um problema? Ou é uma percepção tua, é uma crença, é um preconceito? E o cara, puta merda, realmente tal, então eu vou testar. Ele testa e a coisa acontece e às vezes dá certo. Então, eu queria falar um pouco dessa autossabotagem, da procrastinação, não num olhar como se nós fôssemos especialistas nisso, mas num olhar real, sim, daquilo que você vê todos os dias e que, às vezes, um comentário, uma abordagem, esse olhar de fora da Melissa, isso pode fazer com que muitos aqui destravem. Boa. Mas antes disso, eu vou pedir que você brevemente se apresente, Melissa, porque tem muita gente que olha a Melissa, uma figura de autoridade, uma figura que inspira muita gente, inspira muitas mulheres. Eu acho que a primeira edição do Money Heroes, pelo menos para mim, foi emblemática nesse sentido, porque em várias edições do Money Heroes você trouxe algum conteúdo. Nessa primeira, salvo engano, não. Você fala um pouco da tua história ali. Sim. E conectou muito. Então, como é que a Melissa, sócia hoje do grupo Empreender Dinheiro, como é que você chega nessa posição? De onde que vem Melissa? Por que o mercado financeiro? Como é que isso aconteceu? Então, do teu jeitão, eu sei que eu estou te pegando de surpresa aqui, mas compartilha com a gente. Episódio surpresa, inclusive, Mas para mim é uma honra enorme fazer parte do primeiro episódio prévio, do Invest Nordeste. Inclusive, estou super animada, já falei isso aqui nos bastidores. Eu acho que a gente vai poder não só contribuir com o ecossistema aqui do Nordeste, mas tenho certeza, não tenho dúvidas, que isso aqui vai extrapolar todas as barreiras possíveis e a gente vai poder contar muita história boa, e fazer as pessoas se inspirarem nessas histórias, A minha história aqui começou menos de forma pretensiosa, assim. Eu acho que tudo foi encaminhando para que eu chegasse onde eu estou hoje. Tá bom. Mas não foi algo planejado, Eu acho que o mérito todo da minha história foi ter, primeiro, encontrado pessoas muito boas pelo meu caminho, e eu acho que isso acontece, de certa maneira, com vários de nós
A diferença é quanto que eu estou disposto ou disposta a aproveitar essas oportunidades. Eu acho que quando você vê, né, o meu pai falava muito isso, o cavalo selado passando, você vai escolher se você vai montar no cavalo ou não, né? E eu tive muito esse olhar de, pô, a oportunidade está aqui, então eu vou me expor a essa oportunidade. Muito também de conseguir olhar nessas oportunidades como que eu poderia contribuir, desenvolver, né? Então, o espaço para aprender sempre me colocou esse desafio, né? Querer aprender mais, né? Mesmo que eu não enxergasse de forma prática como que aquilo me levaria no futuro. Então, para começar, tentando resumir bastante a minha história, que foi o que eu contei lá no palco do Money Heroes, eu venho de uma cidade muito pequena, aqui do Nordeste, São José do Coroa Grande, não sei quem conhece, ali pertinho de Maragogi. Sim. Que é bastante famoso pelas praias e tal, mas é uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, então as perspectivas, né, por mais que meus pais tenham tentado colocar isso para mim através da educação, né, os dois são professores, os dois sempre falaram que o conhecimento poderia me levar adiante, mas a gente não tinha tantas oportunidades, né, e quando eu olhava para isso eu dizia, eu quero estudar, e aqui onde eu estou, eu não tenho tantas possibilidades, então eu preciso extrapolar essas barreiras e ir para outro lugar. No meu caso, foi vir para Recife, né, para a capital. Então era aqui que eu queria estudar, era aqui que eu queria trabalhar, era aqui que eu queria me formar, onde eu não sabia. E aí a primeira coisa que meu pai falou foi, você precisa passar na Universidade Federal, porque eu não tenho como lhe manter lá, pagando também uma faculdade. Então eu não tenho como fazer as duas coisas. E aí foi toda a batalha de estudar, de me preparar para poder vir. Quando você mudou, você veio direto para cursar administração aqui? Para cursar administração aqui. Eu tinha passado. Primeiro eu passei. Fiz a prova lá. Fiz a prova lá. Na verdade, não na cidade específica, a gente tinha que se deslocar para fazer a prova. Porque lá não tinha. Fazia aqui. Tá. Então a gente vinha para cá, fazia a prova, depois voltava. Quantos anos? 16. 16 anos, Eu tava quase fazendo 17 anos. E quando foi o momento que você colocou na cabeça assim, eu quero me mudar para Recife para estudar lá? Você tinha quantos anos? Você consegue resgatar? É engraçado essa memória, e aí nunca contei isso antes, mas quando eu era criança, meus pais tinham amigos que tinham família aqui. Tá bom. Então, a gente de vez em quando vinha passar final de semana, e eu também tinha alguns familiares aqui que a gente vinha passar final de semana, então 1 ou 2 vezes no ano. E quando eu vinha aqui para Recife, eu dizia, eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui. Eu quero fazer alguma coisa aqui, porque é como se a cidade fosse ficando pequena pro tamanho dos sonhos que eu tinha, sabe? Então eu não quero ficar aqui, eu não quero morar aqui. E desde muito pequena isso vinha ali, 10, 12 anos de idade. Tá bom. Só que eu precisava estudar e me preparar para me mudar, né? E foi uma trajetória. Então, eu tive a sorte de conectar com pessoas que, descobrindo esse sonho, conseguiam explorar esse meu potencial. Então, eu tive bons professores onde eu estudava. Então, quando Você escola pública ou privada? Muito pequenininha, privada. Tá bom. Mas lá, como as escolas não são grandes, nem se compara aqui, eu percebia que eu tinha um atraso, né, quando você compara com as escolas daqui de Recife. Sim. Mas ainda assim, eu conseguia aula extra. Então, quando eles viam que eu que eu queria, aí eles faziam aula extra, tipo, olha, depois da aula a gente vai fazer uma aula de reforço aqui para quem quer passar no vestibular, então a gente ficava, e os melhores da turma iam aproveitando isso. Tem alguém lá da tua fase de adolescência que veio para Recife também? Era menos comum, mas tem. Os pais que conseguiam captar isso e conseguiam colaborar para que a galera viesse para cá. Então tem 2, 3 que conseguiram fazer esse movimento. Depois foi ficando um pouco mais comum. Sim. Na minha época não era tão comum, mas hoje as prefeituras já colocam ônibus que trazem o pessoal para estudar aqui. Foi ficando um pouco mais comum depois, mas na minha época era menos comum. E aí, o que acabou acontecendo? Quando eu cheguei aqui, era uma realidade totalmente diferente da minha, porque eu vinha de um negócio todo muito simples. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui para morar com outras pessoas, dividir apartamento, aí começa uma outra realidade, porque você não tem mãe e pai para cuidar das coisas para você. Então, você passou na Universidade Federal. Isso. Administração, e vem com 17? 17 anos, ia fazer 17 anos. E aí começa, mora na casa de família, não dá certo, divide apartamento com outras pessoas. E aí você aprende a amadurecer muito rápido. Então, sem pai, sem mãe, tendo que fazer tudo acontecer sozinha. E era assim, eu não podia, por exemplo, viver a vida de universidade que as pessoas queriam viver, porque para mim era uma linha reta. Então, assim, se eu começar a reprovar as cadeiras, se eu começar a não conseguir me manter aqui, Sim. eu vou ter que voltar para lá.
E aí também teve um pouco desse receio de... não é que a minha realidade lá era ruim, mas o meu sonho estava aqui, Entendi. né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, estagiar, então eu conciliava a faculdade com o estágio, né? E aí quando chegou o ano 2015, foi que eu entrei na DESOP Educação Financeira para Deixa eu trabalhar fazer só um parênteses com aqui. finanças. No meu livro, Jovens Ambiciosos, tem, por incrível que pareça, uma menção que eu faço a um vídeo que viralizou, talvez um dos que mais viralizaram, do Arnold Schwarzenegger, que ele representa muito a dualidade e o embate entre o eu planejador e o eu empreendedor. E com os nossos clientes, que são profissionais de finanças, muitas vezes a gente tem que provocar esse lado mais empreendedor, senão o cara não empreende. Não empreendo. Que, por definição, implica lidar com risco, né? E é muito maluco isso, porque se você for observar a teoria de finanças, ela não versa sobre retorno, ela versa sobre gestão de risco. Embora as pessoas só falem de retorno. Sendo que, de fato, na prática, são coisas muito diferentes. Então, o eu planejador vai dizer, cara, para eu tomar uma decisão de montar um negócio, eu tenho que ter um colchão de tantos meses com a reserva disso, com não sei o quê, eu tenho o plano B e talvez até o C e quem sabe o D. E o Arnold Schwarzenegger, ele no texto, né, que está representado no vídeo, ele fala assim, chefe, o plano B, ele destrói teus sonhos. Você falou de sonho, né? Porque biologicamente as pessoas funcionam melhor sem uma rede de proteção. Sim. Então eu entendo o conceito que se der errado o plano... E aí tem assim, acho que não tem nem certo e errado aqui, né? Mas você performa melhor e é um pouco do que você falou, né? Assim, para mim tinha que ser uma linha reta, porque para mim a alternativa não era uma alternativa. Não era uma opção. Não era uma opção. É. Então, em 2016? 2015. Em 2015, você entra num negócio lá de educação financeira Sim. para escolas públicas e privadas. Isso. Foi quando a gente se conheceu. Eu já gostava da área de administração, mas como eu não tinha o conceito por trás disso, eu só queria aplicar isso para empresas. Então, eu não tinha isso na minha vida pessoal. Perfeito. Principalmente perspectiva, que eu acho que o que nós, né, consultores, educadores, wealth planners, fazemos é trazer perspectiva para quem não tem, né? Quando você fala de organização de planejamento, e para quem já tem perspectivas, né, conseguir fazer essa pessoa alcançar mais e melhor os sonhos e os projetos dela. Então, no meu caso, eu acho que quando eu cheguei na empresa, eu acabei ganhando essa perspectiva, né? Porque eu trabalhava pelo dinheiro para pagar as contas. Né? E aí, quando eu comecei a participar das palestras, eu sempre falo isso, né? A primeira coisa que eu cheguei na empresa, que eu tive que participar, foi de um workshop de educação financeira. Sim. Né? E aí não foi comigo, foi com o Luciano. Foi com Luciana Menezes. E aí eu... Beijo, viu, Lu? Se você estiver ouvindo a gente. E aí eu lembro de anotar, e ela dizia assim, eu até falei pro time aqui numa das reuniões internas que a gente teve, né? Quando ela falou, nossa, você é muito jovem, você tem tempo, que é o maior recurso possível que alguém pode ter, porque com o tempo e os juros compostos você vai ser milionária. Queria eu ter ouvido isso aqui quando eu tinha sua idade, e nessa época eu tinha 20 anos ali. E eu disse, não, então é isso que eu quero agora, eu vou fazer isso, não sei como, mas eu vou fazer isso. E aí comecei esse processo de aprender mais, beber da fonte, fiquei até meio viciada no assunto. E teve muito mérito também, né, das lideranças que eu tive, no teu caso, com o Lu também, de me colocar para esses desafios, porque quando eu entrei na empresa, eu entrei para o setor administrativo. Perfeito. Né, então não... Eu poderia, né, ter tido contato com lideranças que me limitassem aquilo, mas vocês não. Não, um dia você vai e vai poder fazer a palestra também, estude, se prepare, porque você também vai fazer consultoria. E aí e aí vinha a autossabotagem, tipo assim, como assim? Eu não sei nem direito pra mim. Isso durou ali uns 2 anos, 2 anos e meio. Que essa autossabotagem remete às raízes de... Mas como eu, que vim de São José, estou começando a vida agora, vou ser um consultor? Eu não sei se as raízes por conta do local, não. Porque eu acho que tem pessoas muito empreendedoras lá, sabe? Mas eu acho que é pela própria criação que eu tive, contato com as pessoas que eu tive. Porque meus pais são concursados públicos, então eles olham para a segurança, para aquela estabilidade, para aquele pouco ali como se fosse
tudo, porque foi para eles, né? sim. Então, toda a formação que eu tive foi assim, não, esse lugar seguro aqui, né? E aí, quando você vai para um ambiente que é totalmente diferente, um ambiente empreendedor, que você tem que se jogar, que você tem que se arriscar, só que o que eu pensava? Nossa, eles levaram 30 anos, 35 para conquistar o que eles têm. Eu quero chegar nisso aqui mais rápido, né? Então, quando eu comecei a ver essas perspectivas, né? Não, eu tô trabalhando num lugar, construindo um negócio junto, que isso vai voltar para mim. Eu não tenho dúvidas. E aí teve muita confiança também, Sim. né, naquilo que a gente estava construindo, no propósito que a gente estava colocando de pé, Sim. com a Empreender Dinheiro. Eu acho que as coisas foram se conectando, mesmo os caminhos que não eram óbvios no início. Mas eu olhei aquele cavalo selado começando a passar, né, e eu disse assim, não, é aqui que eu quero construir. Mesmo que eu não chegue exatamente onde eu estou pensando aqui, mas vai ter sido uma história muito boa para contar, É um sabe? negócio que, assim, eu acho que o Cortella, ele fala que o mal da nossa geração, e para trás ainda, é o que ele chama de ansiedade corporativa. Sim. Então, assim, eu tenho que ter um ambiente flexível, que eu ame trabalhar, que eu possa fazer home office quantas vezes eu quiser, e que eu fique rico e tem que ser rápido. E ele fala, bicho, não A funciona vida assim. não é bem assim. Talvez funcione com meia dúzia de perfis que você segue, mas na regra não funciona é assim. assim. Então, esperar que seja assim causa frustração. Sim. E essa frustração provoca ansiedade corporativa, que, cara, a empresa é maravilhosa, o projeto é legal, me identifico, mas como eu não virei sócio em 1 ano ou 2, ou então Aí já como não é para mim, é. cara, não é pra mim. Assim, eu queria ter uma renda de 30 mil reais e eu tô começando agora na empresa, mas como ela não chegou em 7 meses, então eu já peço demissão e vou para outro lugar e tal. E ele diz assim, porra, esse é o grande desafio, né? Essa gestão da ansiedade e, consequentemente, né, esse alinhamento de expectativas. Eu acho que tem muito mérito teu nesse depósito de confiança, que no final do dia empreender é isso também, isso. né? Então você tem um salto de fé aqui antes da concretização da coisa, né? Você acredita antes de ver. E até porque, se a gente volta no tempo, a própria ED é muito diferente da ED de hoje, Totalmente. né? Totalmente. Então a gente ficava num escritório compartilhado, que tinha barata na cozinha. Poucas e, pessoas. né, tem ali, tipo, quando você entrou, eram 3, 4 pessoas. Né? Não, acho que éramos nós, 3, 4 com Luciana, Luciana, tu, assim. né? E Para quem não depois foram sabe, tem chegando uma outras curiosidade pessoas. aqui, né? O processo seletivo de Melissa, na reta final ali, ela concorreu à vaga com o Gisele Foi. e desbancou Gisele, né? E aí, 6 meses depois, a gente teve uma outra Hoje a gente posição e a entende gente... tudo. História contada é fácil de contar, né? excelente. Mas assim, hoje a gente entende por que foi tão importante ter sido como foi, no sentido das posições, né? Tem coisas que Gi, que entrou depois, para fazer na parte comercial, de expansão do negócio e tal, que só ela, do jeito que ela pode fazer. E no meu caso, de mais organização, planejamento e tal, coisas que só eu consegui fazer. Então eu acho que hoje a gente ocupa as cadeiras que temos que ocupar do jeitinho que tinha que ser, sabe? E aí, Mel, depois aí você vem acompanhando e a gente tá juntos há 9 anos. 9 anos de fazer esse ano. 9 anos a gente completa esse ano, no ano que vem tem que ter uma bodas de alguma Exato. coisa aí, né? 10 anos. O que é que você diria pra... E aí, depois dessa pergunta, a gente entra aqui na... como é que é a relação com tua família hoje, assim? De olhar pra Melissa, talvez tenham pessoas ali que nem entendam muito bem o que é que você faz, ou sobretudo o que é que Mas você com está certeza. construindo. Mas como é que é... Você já percebeu que, por exemplo, tem alguém na família que é mais novo, que está nessa faixa de onde que eu vou estudar, eu vou tentar vir para a capital ou não e tal, e você, de certa forma, é uma pessoa que inspira? Olha, vou tentar não... Não, tentando, obviamente que se a resposta for sim, isso não quer dizer arrogância, mas sim. que às vezes você contribui para a visão de mundo de alguém sem precisar fazer nada, só sendo você. Eu vou falar o que já me disseram. Tá bom. Que aí tira toda essa sensação. Mas assim, não estão nesse momento agora. Eles todos, porque somos muito juntos, então são 11 primos, coisa de cidade pequena, 11 primos. Mas todo mundo muito engatilhado ali, um próximo do outro, né? Então, quando eu fui vindo pra cá, os outros foram junto. Então, eu tenho professores de matemática, contadores, todos se formando aqui. Se não aqui, na capital de Alagoas, Maceió, todo mundo foi se encaminhando. Então, eles falam muito isso, né? Como vocês duas, a outra prima nossa, foi abrindo esse caminho, foi ficando mais fácil pra gente. Porque como eu já tinha uma base aqui, aí vinha todo mundo morar com a gente, entendeu? Daqui a pouco eu tava morando com
5 pessoas. Legal. E teve essa fase, né? Mas a gente consegue olhar para trás hoje e pensar, poxa, que bom que a gente estourou essa bolha, né? Que a gente conseguiu expandir um pouco mais os horizontes. E mesmo quem volta para lá, porque isso acontece também, né? Às vezes a pessoa experimenta um pouco da vida na capital e diz assim, não é para mim, né? Sim, Acontece. total, e legítimo. E é legítimo pra caramba. Mesmo essa pessoa já volta com outra perspectiva, né? Então eu acho que contribuiu muito. E hoje eu sou, assim, muito grata por ter topado esse desafio. Eu acho que, assim, como tudo, nenhuma trajetória é linear, né? E a gente sabe, somos muito diferentes, a gente fala isso, né? Talvez se não fosse o trabalho, a gente não teria cruzado o caminho, se conhecido. Somos muito diferentes. Mas eu acho que aquela máxima, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, conviver com vocês, com toda essa trajetória já empreendedora, eu hoje olho e digo assim, pô, se não fosse o jeito X de Arthur como empreendedor, de chegar lá e barganhar isso, o jeito de Gi, como ela fala no palco, como ela se expressa, o jeito de Vitor, como ele vende, como ele argumenta, como ele quebra uma objeção. Então é como se eu fosse conseguindo pegar um pouquinho de cada um e tenho hoje a certeza de que, apesar dos altos e baixos que acontecem com todo mundo, eu consigo olhar para essa trajetória e sentir orgulho do que a gente está construindo, assim, de que eu estou com as pessoas que me orgulham de estar junto, sabe? E isso não quer dizer não ter problemas. Pelo contrário. Não tem. Inclusive, eu acho que é um sinal muito ruim, como também interpreto dessa forma, até para os relacionamentos pessoais, matrimoniais, que eu não discuto nunca. Isso não existe. Cara, isso não talvez existe. assim você se importe pouco para não discutir nunca, né? E para não falar de verdade que tem que falar na hora que tem que falar. Isso é foda. Isso é uma coisa que tem uma expressão que o Cristiano, que é nosso conselheiro, ele usa, que diz assim, quando vai fazer a reunião da prestação de trimestre, né? Você já ouviu falar isso algumas vezes, que vocês têm que criar um alinhamento do ponto de vista de sinceridade radical, que é um dos nossos valores, Sim. que vocês se permitam fazer uma cirurgia do cérebro para a boca. Pra boca. Né? E não levar as coisas pro lado pessoal, né? Eu acho isso tão importante. Foi uma coisa que eu aprendi aqui, né? Porque às vezes você... Pensando assim, a minha personalidade, meu jeito de ser, eu escolho muito as palavras, às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade de ser mais direta, mais objetiva. Eu cuido de pessoas, né? Eu trabalho com gente, então várias vezes eu tenho que ouvir algumas coisas que eu digo assim, não é bem assim. Mas aí eu digo, não, eu entendo, tá tudo certo. Trabalhar com cliente é isso, né? E em vários momentos, olhar friamente para a situação e dizer assim, não, a pessoa não tá falando nada comigo. Esse trabalho de fato está ruim, eu preciso voltar lá e refazer. E pronto, né? Assim, você tirar a personalização da coisa e conseguir olhar friamente, aquela pessoa não quer o meu mal, sabe? Então, estar num ambiente que produz essa confiança de que aquele feedback foi para que eu melhorasse o meu trabalho e não para mim como pessoa, isso faz muita diferença. E eu acho que, conectando um pouco com o tema da nossa fala aqui, a autossabotagem vem muito desse lugar, né? Do achar que todas as críticas são para mim, que todos os olhares julgadores vão ser por mim, para mim, e aquela sensação de insegurança eterna, né? Quando, na verdade, se vem uma crítica construtiva, por exemplo, é para que você melhore o teu trabalho, aquela pessoa está preocupada com o teu crescimento, né? E que você precisa despersonalizar um pouquinho isso, né? É difícil, é uma trajetória que, por exemplo, até hoje, e se você que está ouvindo esse episódio aqui precisar de auxílio em relação a isso, não existe demérito nenhum, né? Eu precisei desconstruir muitas crenças limitantes que estavam arraigadas na minha mente e combater isso, né? Não, eu posso sim falar, esse é um lugar de fala para mim também, eu posso trazer uma outra visão, eu posso discordar, por que não posso discordar, né? Então você começar a desconstruir coisas que você acreditava sobre você, sobre o teu trabalho, sobre o que as outras pessoas estão pensando de você, né? Tem muito isso também, nem todos os olhares estão para você, por você, né? Então, pensa no que você está construindo, né? Se compara com o teu eu do passado, sabe? Me ajuda muito parar e olhar, poxa, Melissa de 5 anos atrás não estaria sentada aqui nessa mesa falando com essa segurança. É isso aí. Então, eu tenho que me comparar com o meu eu do passado. É óbvio que filtrar também
As pessoas que são a sua referência. Quem é a tua referência, né? Eu olho, por exemplo, acho fantástico, assim, a segurança com que algumas pessoas falam. Isso não quer dizer que por dentro elas não estejam sentindo frio ali Com na suas barriga, dúvidas. com suas dúvidas, com seus problemas. Até porque se alguém estiver dizendo que não tem, é mentira, Sim. né? Mas hoje eu olho e digo, não, mas a pessoa está fazendo com medo mesmo. Apesar de. Então eu vou, apesar de. Eu subo no palco, que não é a minha coisa favorita. Sim. Mas eu vou fazer, apesar de estar com medo mesmo, e é isso. A história da despersonalização, ela conecta também, né, você falou da relação de servir as pessoas, de cuidar de pessoas, mas, e aí eu vou pegar essa mesma ponte para falar de autossabotagem e tudo, conecta muito com vendas, né? São os 3 estágios da compreensão do não. O Howard Marks, ele fala de fazer análise de segundo nível, né? Ou seja, se questionar por que aquela afirmação ela faz ou não sentido, com um olhar mais crítico que lhe permite furar uma camada e talvez entender o real problema. Então, a interpretação do não é assim, pô, Mel, eu quero te vender essa água aqui. Aí você fala, pô, não quero. Né? Então, no primeiro nível, eu digo assim, pô, você está dizendo o não para mim. Né? E aí tem todo esse processo de frustração, de desconforto. Pô, mas eu tentei vender a água que na vida real, gente desiste. na vida real, sim. E na vida real, quando no nosso dia a dia aqui, é o consultor financeiro ou o wealth planner que ele trava porque ele convidou a pessoa para um processo consultivo, ou tentou vender a consultoria dele e ele escutou um não. Né? Disse, pô, mas ele não quis fazer comigo, né? Me colocando até egocêntrico, né? Quase narcisista aqui, me colocando no centro da coisa. O segundo estágio ele não tem nada contra você. Quem você, ou o que você representa para essa pessoa pode ter interferido na decisão, mas ele disse não para a consultoria, você não quis a água. Né? E aí o terceiro nível aqui, que é quando você, é quase como um grito de liberdade para quem realmente entende, internaliza isso, é mais profundo do que ter dito não para a água, você disse não para você mesma quando você dá esse não para mim. Então não é um não para a consultoria que tem este preço, esse formato, essa quantidade de encontros e essa promessa de transformação. Você disse não para você. Né? Então é muito mais confortável eu lidar com algo que é necessário, que é a rejeição, que é o não, num processo onde existe venda em algum momento. O sim é subproduto do não. Né? Então, quando você ressignifica isso, por experiência própria, foi uma coisa que me permitiu seguir em frente com muito mais leveza. Perfeito. Mas eu acho que só chega nesse terceiro nível, assim, de compreensão quem consegue novamente furar essa bolha desse primeiro. Porque muita gente para aí. Para aí, é o normal para aí. E eu vejo isso todos os dias aqui, com os wealth planners que a gente conversa, assim, consultores empresariais. Entender, porque os wealth planners da Tech Finance e consultores empresariais, eles têm contato contigo em qual momento? Como? Perfeito. Hoje o nosso time de performance, ele está dividido em 3 células principais. Então, a célula de suporte, né, onde a gente resolve dúvidas, problemas técnicos, enfim. Então, aí a gente já tem contato diário nos canais de suporte. Perfeito. E eu lidero esse time também. Temos a segunda célula, que é a célula de relacionamento. Então, todas as vezes que alguém adquire a plataforma, a Tech Finance ou a Tech Finance Business, ela entra num processo onde os nossos tutores vão acompanhá-la, né? Perfeito. Então, aqui a gente tem uma célula de relacionamento. E temos a célula de performance, né, que a partir desse ano nós começamos a distribuir também produtos financeiros através das nossas plataformas. E a gente precisa acompanhar os resultados desses wealth planners, desses consultores, em todas as mesas do nosso ecossistema. Então temos um time dedicado, né, a entender as necessidades, tudo que eles precisam para fazer com que essa distribuição de produtos ocorra de forma fluida, sem nenhum tipo de problema e que eles gerem resultado, né, principalmente para o negócio deles na ponta e de forma colateral para a gente também. Então, todos esses pontos aí são contatos com wealth planners e consultores diariamente. E aí nós temos os contatos coletivos, né? Reuniões, projetos que a gente faz com turmas maiores e temos o contato individual também através das tutorias. Então, inevitavelmente, você vai conhecendo as dores do cara que está começando. Histórias todos os dias. E tem experiência do cara que está começando, não tem tanta experiência, do cara que já tem resultado, mas tem mais crenças limitantes ali. Sim. Só um último resgate no que você tinha falado antes, que você fala assim, pô, às vezes o cliente está falando uma coisa que eu fico meio puta, obviamente você não falou desse jeito. E aí, mas acontece, de vez em quando. Né? E aí você diz assim, não, mas ele Vida não tá real. falando comigo. O que é que, se é que tem uma coisa que te vem à memória assim, que um cliente faz que te tira do sério?
Olha, tem algumas coisas, mas eu acho que assim, a primeira coisa principal é quando ele não se abre, no caso do contato, para entender a nossa proposta e como que a gente está querendo resolver o problema, né? Ele só se concentra no problema. Porque o tempo todo, por mais que eu não vá responder aquilo que ele quer escutar, então, por exemplo, às vezes tem uma questão de, sei lá, resolução de expectativa, né? Então, lá no time comercial, ele entendeu a proposta de um jeito, e quando a gente foi fazer, né, o onboarding da ferramenta, Sim. era um pouco diferente. Então, ele está concentrado só no que é diferente, não nos deixa explicar, né? E tá fechado ali no, mas não é do jeito que foi, não é. E a gente tá ali, ó, tô do teu lado, eu tô tentando te explicar, vamos juntos, eu quero o teu melhor, a gente vai fazer funcionar. Então, acho que essa é a primeira coisa, quando não nos deixa falar, quando não nos deixa explicar, né? Ele já tá só concentrado, amarrado no problema. Porque isso faz com que ele diga não só não para a nossa plataforma, porque a nossa vida ela não vai mudar por uma pessoa que não segue adiante, Sim. né? De forma muito prática é a realidade. Nós temos outros planners que vão querer o nosso acompanhamento. Sim. Mas ela tá dizendo não pro sonho dela, pro projeto dela, sabe? E isso faz diferença no final. E um outro ponto, quando a pessoa realmente não respeita o time. O trabalho que está sendo feito aqui. Aí isso me tira muito do sério. Que é tratar mal. Tratar mal. E isso E acontece, acontece. Né? Acontece. De vez em quando, é raro, que eu falo muito que a gente tem muita sorte aqui. Nós temos pessoas muito educadas, a maioria, assim, são pessoas muito boas. Mas acontece de ter um ou outro que foge à regra, sim. E aí requer o dobro de inteligência, né? Porque o contexto não justifica... Você tratar mal uma outra Exato. pessoa. E assim, o que eu percebo... E aí, assim, a tua sensibilidade é que às vezes o cara tá tratando mal porque ele está passando por um momento muito difícil. Ruim. Né? E assim, o que me pega mais, que aí eu vejo que, olha, vamos só estornar e seguir adiante. Quando a pessoa me trata bem, porque eu sou sócia da empresa, e trata o meu colaborador mal. Entendi. Que aí isso daí não tem jeito, como é que a gente vai trabalhar, né? Porque quando é para alguém que tá acima, eu vou, dou tchau, aceno, mas quem tá ali abaixo, sabe? Então, pra gente esse é um problema. Não são os consultores que a gente quer ter junto, quer ter perto, e eventualmente a gente dá um tchau e realmente não segue adiante. Mas os bons são a maioria. Ô Mel, tem uma coisa que você me vê falar isso o tempo inteiro, que é assim, pô, vamos ajudar aqui um grupo de wealth planners a ter resultado, qualquer que seja a referência. Então o cara quer ter 5 milhões de patrimônio sob gestão a 50. Uhum. Ou o cara quer fechar as primeiras consultorias dele. E aí assim, eu fico muito incomodado, né? Porque a gente sabe que do jeito que a gente serve ao cliente investidor, à empresa, né, você conta nos dedos de uma mão quem faz isso. Né? O mercado financeiro ele é muito bom em se aproveitar do pouco conhecimento sobre o mercado que a pessoa comum tem, em média, e ele opera lucros em cima disso. Né? Vai além da discussão do fee-based. Né? Não é só fee-based que resolve. Né? E, porra, assim, a gente tem uma cadeira que ninguém senta no escritório por entender que aquilo é um símbolo para nos lembrar que a pessoa mais importante ela não está aqui quando a gente estiver pensando nas nossas deliberações, que é o cliente. O cliente final. Assim, a gente leva isso muito a sério. De tal maneira que, como consequência disso, a nossa proposta de gestão de patrimônio para a pessoa comum, né, porra, eu não posso ter a prepotência aqui de falar que ela é a melhor do país, mas ela é uma das melhores, assim. Uhum. E não é porque a gente é mais inteligente, é só porque criamos um modelo que efetivamente coloca o cliente em primeiro lugar. Uhum. O que é que me incomoda muito, né? É aquela máxima de, velho, o não eu já tenho, né? Não, você não tem o não. Você tem que ir atrás dos seus nãos. O cara que chega para mim e fala o seguinte, Arthur, eu apresentei o modelo aqui de gestão de patrimônio, ou do modelo de consultoria financeira, para 50 pessoas. E eu tive 50 nãos. Irmão, manda fazer uma estátua desse cara. Né? Esse cara ganha assim, o meu respeito em um nível intocável. Né? Agora, o que é que me tira do sério? O que não abordou. O cara que não abordou, mas eu não abordei por um bom motivo, porque eu acho que esse cara, porque eu tenho certeza que esse e tal, e aí eu vou pegando assim, construindo os muros invisíveis que não existem, não. Esse aqui eu tenho certeza que ele não vai fechar, porque ele não tem problema. Mas você não tem esse não ainda, velho. Você tem que ir atrás dele.
Quando você percebe uma pessoa que ela tá nesse segundo cenário, ela não conquistou o direito de dizer que não teve resultado. Ela simplesmente está criando barreiras e, com base nelas, está afirmando que ela... Afirmando não, não está tendo resultado. O que é que normalmente você faz, ou o que, é que você pode fazer, o que você pode trazer como reflexão para tirar esse consultor? Me chamou muito a atenção, né, um cara que ele está junto da Empreender Dinheiro como cliente há anos, né? E eu encontrei com ele num jantar para investidores, que eu fui lá a convite de uma das nossas Wealth Planners aqui, da Vanessa, lá em Curitiba. E depois a gente foi conversando e tal, e o cara disse assim, Arthur, velho, eu tô com um problema seríssimo. Eu disse, que foi ele? Não tenho mais uma certificação para tirar, tirei todas. Só não tirei o CGA, eu tirei o CE, tirei o CNPI, tirei o CFD, tirei tudo. Eu disse, tá, mas o que é que isso quer dizer? Ele, não, porque enquanto eu tinha uma certificação, eu deixava de fazer o que tem que ser feito, encontrar clientes, porque você só ajuda alguém financeiramente se você conquistar a confiança dessa pessoa para ela te contratar, para você poder trabalhar para ela. E aí eu dizia, não, mas eu não vou fazer isso porque agora eu estou estudando para certificação. Disse, não, eu tirei, mas essa não é suficiente. E esse cara, eu cheguei num ponto que eu tenho 3, 4 certificações aqui, então minha autoridade é inquestionável, eu acordei no outro dia e percebi que nada mudou. Se você não quiser seguir um caminho carreirista de trabalhar em algum lugar, então se você quiser empreender né, no universo das finanças, você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Você tem que chegar nas pessoas, você tem que conversar, você tem que apresentar o seu modelo, você tem que tentar ajudar as pessoas. E aí, velho, isso pra mim é um negócio assim que tira meu sono. Quando chega pra você e você percebe que a pessoa, como eu falei no começo, tem a faca e o queijo, ela tem tudo, ela tem a ferramenta, o suporte, o método comercial, o método consultivo, a plataforma, a tecnologia. Todos nós temos pessoas que nós podemos abordar, né, que precisam de ajuda, mas ela fica Não nessa migra. resistência. Né? Normalmente, por onde que você vai, qual é a estratégia, né? Como que a gente ajuda essas pessoas? Bora lá. Eu hoje tenho percebido, e eu acho que é uma máxima, que não com essas palavras, mas a gente já entendeu isso, né? Que a maioria das pessoas que não experimentam o resultado é porque elas são a limitação do próprio negócio delas. Né, do próprio crescimento delas. Então, seja crença limitante, seja momento, fase de vida, né, existem pessoas que estão passando né, por fases de vida que são muito conturbadas e que elas não conseguem se dedicar 100% ao empreendimento naquele momento. Isso acontece, né, com a quantidade de pessoas que a gente fala aqui, eu me deparo com esses casos. Então, eventualmente, para pessoas que estão passando por algum problema, seja de saúde mental, seja de saúde na família, né, alguém adoeceu, enfim, a gente dá um tempo e aborda novamente essa pessoa depois, para que ela retorne de onde ela parou. Tá bom. Mas, assim, para quem não tem a expertise de vendas, porque isso acontece também, esse é um exemplo claro, né? O cara é um especialista em finanças, ele tem quase todas as certificações, mas talvez a expertise de vendas ele não tenha, né? Nesse momento agora, ele pode vir a desenvolver, mas ele não tem. Então, existem casos aqui na nossa base, primeiro, de associação com outras pessoas, trazer para o time dele alguém que tenha essa expertise que ele não tem. Então, a nossa base é muito heterogênea, né? Essas parcerias podem acontecer, desde que os olhos estejam abertos para isso. Não, a gente institucionalizou a figura da mesa, que você pode rapidamente explicar. Isso que eu ia falar por agora. conta disso, né? Exato. E terceirizar essa parte que não é teu foco principal. Então, a figura da mesa da ED Capital hoje, ministrando projetos de consultoria, né? Então, tem um projeto, inclusive, enquanto a gente grava esse episódio, acontecendo, né? Que é justamente a pessoa que tem uma lista, mas não tem tempo para abordagem, ela pode se tornar um business partner, né? E trazer esses leads para que a mesa da ED Capital, né, faça as abordagens, as express e feche essas consultorias. E execute o serviço. Para Então, Wealth também, né? E para Wealth também. Então, aí você já pega todo o teu potencial de geração de receita, tira a parte que você não é tão bom ou não consegue se dedicar nesse momento e terceiriza. Então, hoje, eu fico muito feliz ali de um time de performance, porque a gente tem ferramentas que não tínhamos antes para fazer isso acontecer, para ajudar de verdade o Wealth Planner e o consultor, né? Daqui a pouco chega essa novidade ali na Tech Finance Business também, Isso. né? Para que ele possa tracionar. Porque assim, em alguns momentos eu ficava de mãos atadas, literalmente, né? Tudo que eu podia fazer na etapa relacional, de conteúdo, eu já tinha feito. De acompanhamento. De De criar plano de trabalho, de colocar um tutor. Eu chegava a dizer assim, olha, eu só não posso fazer por você.
É a única coisa que eu não posso fazer. Hoje eu posso dizer, né? A gente pode fazer por você, manda pra cá. Sendo que eu vou tentar estressar um pouco o assunto. Eu vou Vai tentar lá. estressar a Melissa aqui, tá, Lucas? Vamos ver se eu Vai. vou conseguir. Aí você faz esse convite pro cara. Aí o cara, isso aqui, infelizmente, é real. Você vê que as travas, às vezes, são muito profundas e a pessoa nem sequer percebe. Né? Assim, ó, nos últimos 6 meses você vendeu quanto? Nada. Né? Muito pouco. Você tá feliz com esse resultado? Não. Tá bom. Quanto que seria um resultado aqui, um volume de faturamento no teu negócio aqui de wealth planning, consultorias e tal, que você diria o seguinte, pô, comecei a gostar. 20 mil, 10 mil, 5 mil, 15, vai depender, né, da situação, do contexto do cara e tal. Tá bom, 10 mil. Ó, eu tenho um plano aqui de trabalho que você conecta os clientes que você não está conseguindo conversar por falta de tempo ou qualquer outro motivo, né? É muito comum a pessoa justificar em tempo ou em preço, aqui não seria preço, para esconder um outro motivo mais profundo, né? Na hierarquização das objeções isso é constatado. Mas o cara, o que seja tempo? E assim, vocês vão fazer o seguinte, você me conecta a esse potencial cliente, eu abordo esse cara, trago ele para uma reunião, eu faço a proposta de trabalho, eu fecho, esse cliente paga, eu executo e tal, não sei o que, e a gente vai fazer aqui, construir uma lógica de divisão dessa receita. Aí o cara diz assim, mas aí eu vou ter a divisão de uma receita que eu poderia ter sozinho. Sim. Mas vamos lá, nos últimos 6 meses você construiu isso? Não. Você acha que a probabilidade de você fazer sozinho nos próximos 6 é alta? Não, é pequena. Então não é melhor a gente dividir Uma a receita que não existe, que vai trazer outros clientes através de recomendações e todos eles você vai participar disso aqui, disso aqui. Mas aí eu vou dividir... E se eu quiser abordar essa lista depois? E se eu quiser um dia abordar essa lista, ela vai ter sido abordada agora. Acontece. Né? Aí daqui a pouco você diz assim, olha só, você está dizendo que você não tem tempo para fazer. Ou quando você tem tempo, você não faz, porque você está passando por um momento difícil. E aí eu estou te dando uma alternativa para que eu faça tudo por você e a gente participe juntos do resultado. E você também não quer. Ou seja, para mim é meio maluco que às vezes o cara ele está numa postura quase que arrogante, ao mesmo tempo que ele está dizendo o seguinte, eu estou escolhendo fracassar nesse negócio, sendo que ele não percebe isso. Um dos wealth planners que está fazendo esse trabalho junto com a gente, quando ele começou o trabalho, o cara colocou 10 nomes numa lista, vê que não sei se você sabe da história, e ele disse assim, aí beleza, ele compartilhou esses 10 nomes, a gente começou, foi marcando reunião e tal, na hora de colocar o 11º, ele coloca uns 2 áudios bem grandes, que a gente fez um grupo de trabalho, né, dizendo assim, não, porque eu acho que... dependendo da abordagem, pode ser que tenha uma interpretação comercial, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, tá, o que é esse áudio aqui? Não, que eu tô com dificuldade de colocar outros 10 nomes. E aí eu tinha abertura, né, que eu chamei a atenção dele e falar o seguinte, cara, e a gente tem que ter cuidado para também não parecer arrogante, né? Isso que você falou de falar, cara, se você não fechar nenhum cliente, tipo, não vai mudar a minha vida hoje. Sim. Né? Mas talvez seja importante para você. Então, com um pouco de jeito e um pouco de objetividade que a relação permitia, eu disse assim, cara, entenda a profundidade do que você está me dizendo. Se você estiver afirmando que você é incapaz de colocar aqui um 11º nome nessa lista, você está dizendo para você mesmo que você já fracassou nesse negócio. Sim. Cara, porra, isso foi à tarde, no outro dia de manhã tinha 50 nomes na lista. Porque às vezes eu acho que se dá um peso. E o problema, muitas vezes, é que o próprio cara não vendeu para ele mesmo ainda. Você gosta do assunto, você quer ser visto como alguém de finanças e tal, mas... E quem está nos ouvindo aqui que eventualmente não trabalhe diretamente no mercado financeiro, é para qualquer mercado. Né? Ou seja, o cara não acredita. A minha sensação, se eu falar do nosso modelo de wealth, para um cara que investe, o cara está no modelo bancário, no modelo de assessoria, se esse cara não aderir ao nosso modelo, eu corro um seríssimo risco de extrapolar a linha tênue entre persistência e insistência. Porque eu me sinto como um cara que está passando no deserto com uma garrafa d'água
eu sou autossuficiente, eu tenho bastante água pra mim, e aí tem alguém morrendo de sede na minha frente, eu digo, irmão, uma água. Aí o cara, não, porra de água, não precisa. O cara vai perder a vida, velho. Então eu tenho que dizer, meu, desculpa, mas você vai ter que tomar essa porra aqui agora. Eu não vou deixar, eu tendo remédio, eu não vou deixar você morrer na minha frente, né? Então essa inquietação, essa indagação, ela vem muito de vender primeiro pra você. Pra você. E aí a pergunta é, por que as pessoas não vendem pra elas? Eu acho que tudo volta para aquele ponto que a gente falou, das crenças, da autossabotagem, do isso não é para mim, eu vou incomodar, né? E você percebe, a gente até tem uma apresentação aqui, numa das reuniões que nós fazemos com os planners que não estão performando, que a gente chama ali uma das reuniões de resgate, né? Quando a gente fala que essas crenças, na verdade, elas têm uma base egoísta. E que muita gente não percebe, né? Mas é uma base do eu, né? Eu não olho para o bem que eu posso fazer para o outro. Eu não olho para esse resgate que eu posso fazer do cara que está num modelo que é descaradamente ruim para a carteira dele, para os investimentos dele. Eu tô olhando para mim, mas eu vou incomodar. Mas o que ele vai pensar sobre mim? Mas porque se der errado, ele vai me culpar. Porque, sabe? Então, assim, começa a vir um monte de crenças do ego, né? Sobre você. Seja pro bom, seja pro ruim, e aí a pessoa não sai do lugar. E aí ela continua sendo o próprio limitador do resultado que podia ter do negócio dela, sabe? E aí, quando que a gente vê que os negócios vão dando certo, mais até do que a média, porque nós temos aqui uma base grande de planners e de consultores, e ela se divide, né, em alguns níveis. Então, desde as pessoas que ainda não tiveram resultado porque estão começando, ou enfim, estão nesse cenário da autossabotagem, até quem tem o resultado médio e quem tem altos resultados. E aí você vai percebendo que quanto menos crenças limitantes, quanto melhor o olhar de negócio, quanto menos essa personalização do eu vou incomodado, sabe? Não, é o meu negócio, né? Qual que é o planejamento do meu negócio? Quem são as pessoas com quem eu tenho que estar? Quais são os masterminds, os ambientes, os eventos? Onde eu tenho que estar para projetar o meu negócio? O que eu tenho que fazer para que o meu negócio tenha resultado? Então começa a deixar de ser sobre você só e começa a ter algo maior, né? Então você tem um olhar empreendedor sobre a coisa. Então quem destrava esse nível do só eu para olhar para um ecossistema positivo, para impacto na vida dos outros, né? Que o serviço ele tá dentro do nosso negócio, né? E olhar de negócio empreendedor são essas pessoas que se destacam, né? Então começa a perceber que isso se repete. Sim. Sabe? Sim. Na base toda isso se repete. Então, essa indignação, né? Todas as vezes que chega alguém dizendo assim, mas eu não tive resultado pra gente. Eu digo, tá, não fez o que tinha que fazer. Só não fez o que tinha que fazer. Isso é muito forte, né? Porque assim, se tiver fazendo o que tem que fazer, se tiver prospectando, se tiver com a rotina, o método está lá. Para quem não conhece a Tech Finance, a gente tem a metodologia do início até o fim. A entrega, tudo o que você tem que fazer. O seu negócio está pronto. A gente economiza o quê? 5 anos da tua vida ou mais, né? E não é só porque eu participei da construção da Tech Finance. É verdade, a gente tem N depoimentos que podem corroborar isso. Mas a pessoa olha tudo, estuda tudo, e ela não faz o que tem que fazer. Sabia que tem um cara que eu não tenho autorização para dizer quem é aqui, né? Ele faz parte do time da XP, ele é um cara, um head lá, e disse, pô, queria entender melhor a plataforma e tal. Eu disse, cara, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te mandar um vídeo, e que nele tem o roteiro da Consultoria Express, que é um modelo onde você, de forma personalizada, né, você consegue sensibilizar a pessoa para a importância do tema, do planejamento financeiro holístico, a ponto, inclusive, dela estar disposta a te contratar, né? Porque se você não evidenciar, se ela não perceber o valor, ela acha caro. Então a gente faz isso de forma personalizada, é uma degustação, é rápido e de uma forma também que o cliente ele sai feliz. É vitória se ele te contrata ou se ele não te contrata, porque a gente entrega uma primeira versão de um planejamento financeiro a longo prazo e tal, não sei o que, tecnicamente calculado e tal. E eu expliquei ali o conceito do que nós chamamos de Express. E mandei a aula do guia, do roteiro do guia. E ele voltou, depois ele me mandou um áudio dizendo assim, irmão, eu tô impressionado. Porque a gente vai dizendo, ó, nessa hora você fala isso, você usa este e tal, não sei o que. Ele diz, meu irmão, eu tô impressionado como vocês entregam mastigado a coisa. Né? Mas eu vou aproveitar aqui, caminhando para minhas últimas perguntas. Quando é que, para furar essa bolha aqui, que na verdade é uma questão egoísta, isso que você estava falando, quando é que se deve procurar ajuda?
quando é que eu preciso de do teu ponto de vista, Tá. né? Quando é que a gente não resolve mais, né? E, inclusive, uma coisa que eu nunca te perguntei, né? Institucionalmente é muito difícil, né? Você talvez não tenha espaço para falar, porra, você deveria fazer terapia, Sim. né? Porque às vezes é uma questão profunda, né? A esse nível. A esse nível. Sim. E se você, por exemplo, perceber isso, mas não pode falar, para quem cuida de pessoas, né, aperta o coração. Então, quando é que já teve esse caso de um cliente falar, pô, essa pessoa precisava ter alguma ajuda profissional, um direcionamento para poder ressignificar essas coisas? Nesse caso eu não posso falar no 1 a 1, né? Porque a gente nunca sabe até onde você vai ultrapassar um limite, mas eu uso espaços como esse aqui para falar sobre isso abertamente, né? Ok. Conteúdos e afins, porque eu acho que isso chega onde tem que chegar, né? Então, geralmente essas pessoas acabam consumindo também muito conteúdo, né, para tentar se inspirar, se espelhar, por mais que nem sempre coloquem em prática. Então, se você percebe que aquilo atrapalha a sua vida, porque crenças limitantes não só atrapalham o profissional, né? Elas vão pegando sua vida como um todo, então atrapalha seu relacionamento familiar, né? Então isso vai tocando outras coisas. Você nunca tem uma crença só sobre trabalho. Quando você tem uma crença, por exemplo, de que eu não sou bom o suficiente, por exemplo, né? Ou eu sou inadequado, né? Eu não me encaixo nesse ambiente de wealth planners, por exemplo, né? Isso vai pegando toda a sua vida, né? Então você não se adequa em outros ambientes também. Então quando você começa a perceber que aquilo está caminhando para uma patologia que atrapalha, e eu não sou especialista na área, Tudo tá? bem. Mas assim, eu percebo isso acontecer com recorrência. Então é nesses momentos que eu acho que você deveria pedir ajuda. Não é vergonha para ninguém fazer terapia, pelo contrário. Acho que a terapia ajuda você a se entender. E quando você se entende é que você pode trabalhar esses pontos e melhorar essas crenças, né? Algumas pessoas precisam de acompanhamento psiquiátrico também, não tem problema nenhum. Mas eu acho que para você colocar a cabeça fora disso tudo e perceber que dá para pensar de outra forma e de uma forma mais positiva para sua vida e para o seu trabalho, para se colocar melhor no mundo, né, para se entender de um jeito melhor, independente do que já aconteceu no passado. Porque assim, passado não dá para mudar. Não dá para você voltar lá e dizer assim, não vou ter esse trauma, não vou ter esse problema para falar em público, por exemplo, né? Perfeito. Mas você consegue mudar a forma como você encara isso daqui para frente. E aí, às vezes, nem é só o acompanhamento psicoterapêutico, ele vem acompanhado de outras coisas, de se expor de forma controlada aos seus medos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um problema de falar em público, eu vou em públicos pequenos, tentar pegar algumas apresentações para fazer alguns cursos de oratória, enfim, que me ajudem a me expor melhor nesse sentido, a me comunicar melhor. Então, você buscar essas ferramentas que vão te ajudar, eu acho que faz muito sentido. Mas, de forma prática, quando isso acontece aqui dentro, Tá. né, que eu não consigo falar isso diretamente para a pessoa, a única coisa que eu posso fazer é dizer assim, olha, no seu tempo, quando você se sentir melhor, quando você achar que deve retornar, eu vou estar sempre aqui, né? Nosso time de performance, nosso time de relacionamento vai estar sempre aqui. E esse é um grande diferencial, por exemplo, da Tech Finance, né? O quanto que a pessoa precisar de suporte e de acompanhamento. Não somos perfeitos, né? Sim. Não seremos, Sim. mas a gente vai estar aqui à disposição, né? Nós temos um time que está, de fato, preocupado com essa pessoa, sabe? Não é só um número, não é só um código, são nomes, são pessoas, né? Então, esse é o DNA aqui do nosso time. Então, quando você estiver pronto para retornar, a gente vai estar aqui esperando por você, né? Você tem um time que tá aqui para te auxiliar. Então, acho que é isso. Eu tinha várias outras perguntas. E eu falo demais, então... Eu acho que merece até uma segunda rodada e eu fiquei positivamente impressionado aqui com a dinâmica do nosso papo, né? Eu falei aqui no começo, não estava planejado, mas porque eu acho que nesse formato aqui, Mel, a gente acaba entrando em temas que são importantes para quem empreende com finanças, né? Especificamente, claro que, repito, muito do que falamos aqui é importante para qualquer empreendedor, para a carreira, mas de uma forma que chega diferente. É diferente de um stories, olha, presta atenção aqui agora no que eu vou falar, né? Então, espero que quem esteja conosco aqui, primeiro agradeço pela companhia, espero que tenha aproveitado bastante esse tempo aqui. Eu curti muito obrigado pelo seu tempo, por ter topado vir aqui. Já que acabou a gente falando aqui da Tech Finance, né? A gente tem duas versões, uma para você empreender ajudando famílias e pessoas através do que nós chamamos de Wealth Planning,
e a outra para que você seja um consultor financeiro empresarial e ajude pequenas e médias empresas. Tem muitas famílias precisando de ajuda financeira, tem muitas empresas precisando de ajuda financeira também, e você também pode ter um posicionamento 360 graus, que é fazer as duas coisas, por que não? Alguns consultores fazem isso e tem muito sucesso. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição um formulário para a gente entender um pouco melhor o seu perfil, para que através dele você consiga fazer uma demonstração da Tech Finance ou da Tech Finance Business, conhecer a plataforma por dentro. Eu posso fazer isso aqui para as duas, porque estamos no mês da educação financeira, então a gente consegue fazer essa demonstração gratuitamente, tá? Então você clica aqui, preenche lá algumas perguntas, a gente vai entender qual é a tua necessidade e agendar uma demonstração gratuita para quem se interessar, obviamente. Mel, suas palavras finais aqui e... deixa também os teus contatos aqui de rede social, se alguém quiser, enfim, te mandar uma mensagem, agradecer pelas palavras de hoje. Vamos lá. Quero agradecer o tempo, né? Acho que é sempre um espaço muito legal falar um pouco sobre como funcionam as coisas aqui, qual que é o nosso DNA, né? Colocar isso da porta para fora, né? Porque a gente vive isso no dia a dia, mas nem sempre está claro para quem nos ouve, para quem nos vê. Então, esse é o DNA do nosso negócio, né? A gente fala de pessoas para pessoas e a gente só consegue chegar nesse tocar, né, o cliente final, de fato, quando esse exército de wealth planners e de consultores financeiros tem esse mesmo DNA, tem essa mesma preocupação, e é isso que a gente faz aqui, né? Então, quero agradecer o tempo de vocês que nos ouviram aqui até o final. Meu arroba no Instagram é @melissa.belmiro, né? Então, quem quiser seguir lá, acompanhar os conteúdos, estou voltando devagarinho. E estou sempre aparecendo nas redes da Empreender Dinheiro, né? Então, é isso. E se você não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é o Arthur Dantas Lemos, Arthur com TH, vai ser um prazer conectar contigo por lá também. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do nosso podcast.